tive a oportunidade de ouvir a minha presidenta Gleide falar, de ouvir os movimentos Salário, a CUT, o Sem Terra, o MTST, o movimento popular, os partidos políticos, e eu fiquei pensando, não é nem necessário eu falar, porque tudo o que precisava dizer já foi dito aqui nesse ato de hoje. E muita gente, num gesto carinhoso, de solidariedade, foram muito justos comigo, se solidarizando comigo. E eu queria, Gleice, queria Guilherme Boulos, Wagner, companheiro do PCdoB, companheiro dos partidos políticos, a dizer para vocês que o problema deste país não é o Lula, é o golpe que ele fez. O problema deste país não é o Lula, é o presidente que eles colocaram no lugar da Dilma sem que ele tivesse disputado a eleição. O problema deste país não é o Lula. O Lula é um ser humano igual a todos os outros, que pode sair desse palanque, ter um infarto e morrer. Aliás, hoje é um dia triste, porque morreu o nosso querido companheiro Marco Aurélio Garcia, companheiro da direção nacional do PT, grande intelectual, um companheiro que me acompanhou pelo mundo afora nesses 30 anos. Morreu hoje de manhã de um infarto. Então eu queria dizer para vocês que nós temos que nos preocupar nesse instante, não é com o que está acontecendo comigo. Eu tenho experiência política, já vivi 71 anos e meio. A gente tem que se preocupar nesse momento é com o que está acontecendo com o nosso país e com o povo brasileiro. O que está acontecendo com milhões de trabalhadores que já perderam o emprego. O que está acontecendo com milhões de jovens que estão na rua sem perspectiva de estudar e sem perspectiva de trabalhar. O que está acontecendo com milhões de mulheres e homens que estão trabalhando e sabem que a aposentadoria que eles querem fazer é para que o trabalhador morra trabalhando sem poder se aposentar, como eles fizeram a reforma trabalhista. Quando eu era presidente, nós criamos uma comissão de dirigentes sindicais, de empresários do governo, para discutir a reforma trabalhista, como adequar a reforma à lei trabalhista feita em 43 ao século XXI. Os trabalhadores sempre tiveram dispostos a aperfeiçoar. Quem nunca quis eram os empresários representados pela Fiesp, porque eles queriam rasgar a CLT e fazer os trabalhadores serem tratados como se fossem escravos no começo do século XX. A eles incomoda uma trabalhadora ter 30 dias de férias. A eles incomoda um trabalhador se aposentar, sabe, com 60 anos de idade. Incomoda, porque eles não precisam se aposentar porque vive até os 100, mas o trabalhador muitas vezes começou a trabalhar não numa fábrica, dentro de casa, na roça do pai, no bar do pai, no boteco do pai, com 10 anos de idade. Então é importante que eles aprendam que o trabalhador neste país não nasceu só para trabalhar. O trabalhador quer ter o direito de se aposentar, quer ter o direito de viver uma vida decente e quando estiver aposentado, não perder a sua dignidade, porque às vezes a aposentadoria não permite sequer que ele ganhe para comprar o remédio que ele precisa comprar nesse país. Então, gente, pelo amor de Deus, nós temos que ter em conta que esse país só vai ser consertado quando a gente tiver um governo que tenha credibilidade, quando a gente tenha um governo que seja respeitado, quando a gente tenha um governo que pense nesse país não para meia dúzia de ricos,
mas feito nesse país para o povo trabalhador, para o povo pobre, para o povo da periferia. Esse país precisa ter em conta, e eu provei neste país, que quando o pobre é incluído no tal do mercado, quando o pobre é incluído no tal do mercado do trabalho, e quando o pobre é incluído no orçamento da União, não tem jeito, a economia vai crescer. Pegue R$1 bilhão, pegue R$1 bilhão e empreste para um empresário, vai virar uma conta bancária. Pegue R$10 e dê para a mulher pobre, que vai virar uma lata de leite para o teu filho, vai virar um pão ou uma lata de manteiga. É isso que faz a economia virar nesse país. Talvez seja por isso que alguns deles não me suportam. Talvez seja por isso que eles tentam evitar. Eu nem sei se vou estar vivo para ser candidato, mas eles tentam evitar que eu possa até ser indicado pelos partidos de esquerda ser candidato. Talvez o que mate ele de ódio é saber que uma empregada doméstica tem o direito de ter um salário decente, carteira profissional assinada e ela viver dignamente e ter férias. É ela saber que uma empregada doméstica na segunda-feira vai trabalhar utilizando o perfume que a madame, que é a tua patroa, utilizou na sexta para ir numa festa ou no jantar. O que incomoda eles é saber que o cara que trabalha de pedreiro pode comprar um carro novo. O cara que trabalha de jardineiro pode comprar um carro. Que o trabalhador de salário mínimo pode ter aumento todo ano. Que o trabalhador rural pode ter acesso a crédito. Que o povo da periferia que não pode pagar uma casa tenha subsídio do governo para ter uma casa própria. Na verdade, o que incomoda algumas pessoas nesse país é eles saberem que aqueles de baixo podem subir um degrau na escala social deste país. Que as pessoas mais humildes podem ter uma casinha pagando uma prestação barata. Que as pessoas podem comer 3 vezes ao dia. Que a pessoa pode dar uma vitamina ou algum para o seu filho no café da manhã. O que incomoda eles, na verdade, é vocês terem aprendido a conquistar direito. Ter conquistar direito. Eu até hoje não consigo compreender por que tanta raiva que alguns têm nesse país de uma menina negra na periferia poder disputar uma vaga com o filho do rico no Mackenzie, na USP, e ela passar. Eu não sei por que eles não aceitam que o filho de um coveiro, de um pedreiro, possa ser engenheiro, possa ser arquiteto, possa ser dentista, possa ser médico. Eu não sei por que eles não compreendem que o investimento que nós fizemos na educação é o único investimento que não tem fim. Mas esse investimento só tem sentido se a gente criar emprego para essa juventude trabalhar e poder colocar no mercado de trabalho o seu conhecimento. Esse país, companheiros e companheiras, eu vou dizer isso porque eu digo isso todo dia. A elite desse país nunca gostou que pobre tivesse direito de estudar. Presta atenção no que eu vou falar. Eu já falei uma vez aqui, mas eu vou falar muitas vezes. Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492. Em 1507, Santo Domingo já tinha a primeira universidade, 15 anos depois da descoberta. O Peru, que é um país muito menor e mais pobre do que o Brasil, em 1550 já tinha a Universidade de São Marcos.
A Bolívia, em 1640, já tinha universidade. A Argentina, em 1918, já tinha a sua primeira reforma universitária. O Brasil só foi ter a primeira universidade em 1920. Não por causa do povo brasileiro, era porque vinha para o Brasil o rei da Bélgica. E o rei só visitava um país se ele tivesse um título de doutor honoris causa. E para dar um título ao rei da Bélgica, eles juntaram várias faculdades e criaram a Universidade Brasil. Pois bem, eles não admitem é que o metalúrgico, que só tem um diploma primário e um curso do Senai, seja o presidente que mais fez universidade na história do país. Não admito que eu e a Dilma fizemos em 12 anos 5 vezes mais escolas técnicas do que eles fizeram em 100 anos. O que eles não admitem, na verdade, é que nós provamos que esse país tem jeito. Agora, qual é a situação que a gente está vivendo? Esse país está sem autoridade. Esse país está sem credibilidade. Não tem ninguém desse país que tem autoridade hoje. O Poder Judiciário já não cumpre a sua função de garantir a Constituição. Nós já percebemos quanto está esfacelada a disputa política e todo dia uma briga. Nós sabemos que o presidente da República não apita nada. Nós sabemos que a Câmara e o Senado estão desacreditados. Nós sabemos o desgaste dos partidos políticos. Nós sabemos a necessidade do movimento social avançar cada vez mais. E o movimento social aprendeu a conquistar coisas. Então eu acho que eles ficam indignados. Eles ficam sem saber o que fazer. Porque depois de tentarem destruir a esquerda, depois de tentarem destruir o PT, que já tomou 500 tiros, um tiro de garrucha matou a revoada de tucanos que existiam no país. Eles ficam preocupados. E como não conseguem me derrotar na política, eles querem me derrotar com processo. É todo dia um processo. É todo dia um depoimento. É todo dia um inquérito. E eles têm que saber, se eles nunca souberem trabalhar com um cidadão honesto, eu vou dizer para vocês, nenhum deles é mais honesto do que eu nesse país. Eu gostaria até para o bem de vocês, é que se o Ministério Público da Lava Jato, se a Polícia Federal que está na Lava Jato, se o juiz Moro tiver uma denúncia, tem uma prova que o Lula recebeu 5 centavos na Operação Lava Jato, por favor, me desmoralizem, façam um processo e me prendam se tiver alguma coisa ilegal na minha vida. Eu não tenho problema. O que não podem é para tentar me prejudicar, destruir esse país, acabar com a Petrobras, acabar com o Banco do Brasil, acabar com a Caixa Econômica, acabar com o BNDES, acabar com a indústria naval, acabar com milhões de empregos, como eles estão fazendo para tentar prejudicar o Lula. E qual é o problema deles? É que eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país.
E ninguém vai baixar minha cabeça. Ninguém. Alguém que tem medo dele, que diz, eu quero é que eles provem uma culpa minha. Hoje inventaram uma matéria porque o Lula abriu uma poupança para cada filho na aposentadoria. Ou seja, como eles já foram na Suíça procurar o Lula e encontraram o Aécio. Foram no banco da Finlândia procurar o Lula e acharam o Serra. O Alckmin está aqui, Pedro Machado. Mas estava aí. Tá? É aí. Companheiro, hoje eu contei uma história num programa que eu fui de rádio. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu estudava no Colégio Visconde de Itaúna, eu fazia admissão. E eu passava numa feira, Gleice, tinha uma barraca que vendia maçã. Maçã era uma coisa chique. O Brasil não produzia, tinha uma maçã argentina que era embrulhada no papel azul. Os mais velhos se lembram. E cada vez que eu saía do colégio, meio-dia eu passava naquela feira, eu tinha uma vontade, a minha boca enchia d'água, com vontade de pegar a maçã e correr. Correr e comer. E naquele tempo o dono da banca não mataria o menino que roubou a maçã. Hoje mata. Naquele tempo não matava. E por que eu não roubava a maldita maçã? Eu não roubava para não envergonhar a minha mãe que estava esperando eu chegar dentro de casa. Ser decente e honesto, a gente não aprende no banco da escola nem na universidade. A gente aprende no berço onde a gente nasceu, com a mãe e com a família da gente. Portanto, companheiro, se eu não tinha coragem de envergonhar minha mãe, eu não tenho coragem de envergonhar 8 netos e agora mais uma bisneta. Eu não tenho coragem. Então eu queria terminar dizendo para vocês, esse país só tem um jeito. É a gente ter eleição direta e eleger um presidente que tenha coragem de olhar na cara do povo e governar esse povo. Contra negro, alguém que não tenha preconceito contra mulher, alguém que não tenha preconceito contra índios, alguém que não tenha preconceito contra rancerianos, alguém que não tenha preconceito contra portadores de deficiência física, alguém que não tenha preconceito com os povos desse país, alguém que respeite o povo LGBT, tem preconceito e tem homofobia. Alguém que goste desse país, alguém que defenda a soberania nacional, alguém que não tenha complexo de vira-lata, dizendo sim ao que Estados Unidos e aos países ricos. Esse país aprendeu a gostar de si. Esse país, eu viajei o mundo, as pessoas tinham orgulho do passaporte brasileiro. As pessoas diziam, Lula, antes de você, que era conhecido no Brasil, era Carnaval Pelé. Depois do Lula, que era conhecido, era Carnaval, era Pelé. E era o povo brasileiro que aprendeu a comer, que aprendeu a trabalhar e foi respeitado por isso. Por isso, companheiros e companheiras, deram um golpe, derrubaram a Dilma e elegeram o Temer. A Dilma tinha 8% como caiu. O Temer só tem 3%.
3 é menos que a margem de erro da pesquisa da Folha de São Paulo. E eu só tenho um jeito, é esse povo conquistar eleições diretas. Se o Temer tivesse o mínimo de compromisso com o povo brasileiro, ele renunciaria e mandaria uma emenda constitucional convocando eleições diretas em caráter emergencial para que o povo pudesse escolher quem é o homem ou a mulher que vai dirigir esse país. Então, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês uma coisa. Não precisam lutar por mim. Lutem por vocês. Lutem pelos filhos de vocês. Lutem pelos netos de vocês. Porque nós temos que lutar para garantir que esse país seja um país grande, um país respeitado, um país onde o povo vai levantar de manhã, ter acesso ao café, ter acesso ao almoço, a uma janta, ao cinema, ao restaurante, ao teatro, ter direito a ter lazer. Nós não queremos que o pobre só possa andar de ônibus, ele tem que andar de avião. Eles sabem que se um dia vocês que já foram tão generosos comigo, se um dia vocês elegerem um companheiro comprometido com as coisas do povo desse país, a gente vai ter que desmontar a desgraceira que eles fizeram nesse país. Me parece que essa gente não conhece a alma do povo brasileiro. Me parece que essa gente não conhece o sentimento do povo brasileiro. Nessa cidade aqui não tinha mais gente pedindo esmola no semáforo. No Nordeste, mesmo tendo seca, 6 anos, não houve um único saque. Eles precisam saber, pelo amor de Deus, os pobres não querem comer só pé de frango no pescoço, querem comer coxa, querem comer peito de frango. Nós não queremos comer carne de segunda, queremos comer carne de primeira. Nós queremos ter o direito de viver às custas do nosso suor. Por isso é que o trabalho dignifica o ser humano. Não tem nada mais orgulhoso para um pai ou para uma mãe do que trabalhar e chegar no final do mês, levar para sua casa o sustento da sua família com o suor do seu trabalho. Uma mãe, ela não tem preocupação em deixar herança patrimonial para o filho. O que ela quer deixar para o filho é a certeza da educação, para ele aprender a ter uma profissão e ter emprego em qualquer lugar. É por isso, companheiros, que eu queria dizer para vocês, eu já tenho 71 anos, já estou quase na curva, a Caetana está por aí, e eu falo para a Caetana, pode esperar, que quem nasceu em Garanhuns e não morrer de fome até os 5 anos de idade, não vai morrer aos 71. Não vai. Eu não sei quanto tempo vão ter pela frente. O que eles têm que saber é que ainda se eu tiver só um minuto, eu darei esse minuto na luta para que o povo trabalhador desse país conquiste outra vez a democracia que possa garantir a conquista dos seus direitos elementares. Por isso, companheiros, eu não sei se eu tenho muito carro. Eles querem atirar, atirem. Querem bater, batem. Eu tenho mais de 55 capas de revistas contra o Lula. Mais de 500 matérias de jornais do Globo, da Folha, do Estadão contra o Lula. Eu tenho Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, Bom Dia Isso Daqui, Boa Tarde, tudo contra o Lula. Não tem problema, porque eu não tenho eles
mas eu tenho o povo trabalhador desse país que tem confiança política. E graças a Deus, a gente não tem aqui em cima o Jornal Nacional, mas a gente tem aqui uma rede de internet, mandando notícia por todo mundo. E a internet tem muita coisa ruim, mas a internet tem coisa boa. E ela é o único espaço onde a gente não precisa saber da notícia pela boca do Libone. A gente vai saber pela boca de vocês, pela boca de vocês. Por isso, companheiro, é importante saber que esse é o primeiro ato. Vai ter outros pelo país afora. E eles sabem que nós vamos conquistar eleição direta para o povo brasileiro conquistar a democracia. Um abraço, companheiro, e até a vitória.